Então eu tenho uma esfera carregada com essa carga superficial, uniforme, distribuída uniformemente na superfície e, complementando aqui o enunciado, girando com uma velocidade angular ômega constante, ao redor de um diâmetro. Então, gente, a esfera gira com uma velocidade angular ômega constante ao redor de um eixo. Como é que vocês sugerem que eu coloque o nosso sistema de eixos? A direção do aumento angular dele. Então tá, né? Só para facilitar aqui eu vou colocar isso no vertical. Então esse vai ser o eixo Z, que vai então, a pedido, coincidir com o vetor velocidade angular. Os outros eixos nem vou desenhar, que acho que não precisa, né? Eu quero calcular o campo num ponto qualquer do espaço, mas como em quase 90% dos casos, talvez esteja exagerando um pouco, né? Mas em mais que 50%. E com certeza menos que 100. Tem alguns casos que não é bem assim. Mas quase sempre é mais vantagem a gente calcular o potencial vetor primeiro. Então eu vou tentar calcular o potencial vetor dessa distribuição. Que tipo de corrente que vai ter ali? Linear? Volumétrica? Também não, né? Corrente superficial. A carga na casca girando. Então eu vou calcular a integral de superfície do K, R menos R' módulo ds. Poderia também expressar o K em termos de um J equivalente usando a função delta de Dirac. Isso não é difícil fazer, mas mais fácil fazer assim, né? O que é o K? Bom, nesse caso aqui, gente, isso não é sempre, tá? Quando eu tenho carga em movimento, eu posso calcular o K como sendo a densidade de cargas, pensando em cada elemento de superfície, naquela distribuição, que é uma corrente superficial, pego esse elemento de superfície, determino quanto de carga tem lá, ou seja, a densidade superficial de cargas, que é o sigma, e multiplico pela velocidade. É velocidade linear mesmo. Não é só porque o treco está girando que você vai pegar a velocidade angular. Isso é um erro típico que o pessoal de Física 3 costuma fazer. Eles ficam inventando fórmulas, né? É sigma vezes V, ρ vezes V. Ah, o negócio está girando, então não é V, é ômega. Ah, pelo amor de Deus. Não devia nem estar falando isso. Vocês não estão na idade de fazer isso mais. Oi. Você fez a densidade volumétrica igual a zero? A carga está só na superfície. Ele está girando, então não tem densidade volumétrica de corrente. Poderia definir uma densidade volumétrica de corrente equivalente usando a função delta. É mesmo porque o J é ρV, densidade volumétrica de cargas vezes V. A densidade é superficial, mas eu posso escrever o ρ como sigma delta de R menos R1. Mas vai cair nisso aqui também. Tem outro jeito de fazer isso usando identidades vetoriais, mas não compensa. É muito cheio de truque. Então, o sigma é constante, é igual à carga total dividido pela superfície onde ela está distribuída, que é a área da esfera, 4πr2, mas esse ocupa muito espaço, eu vou deixar sigma mesmo por preguiça aqui. E o V de cada elemento de superfície é ômega vetorial de R. O R, R', vetor posição do ponto na superfície. Então, o procedimento aqui é o mesmo que a gente sempre está acostumado a fazer, gente. Usando a lei de Coulomb, usando a lei de Biot-Savart, pega um elemento de corrente, de superfície, um ds aqui na superfície, ds' na superfície desse treco aqui. A gente chama de R' o vetor posição desse elemento de corrente. E eu quero calcular o potencial que isso produz num ponto qualquer do espaço, que seria o meu vetor posição R. O R' aqui é o vetor posição do elemento de corrente na superfície. O que seria ele? R' está na superfície, então qualquer vetor é o seu módulo vezes o vetor unitário da direção. O módulo desse vetor R' é a distância do elemento de carga até o centro. Todos estão na superfície da esfera, a distância é sempre igual ao raio da esfera. E o vetor unitário, vou chamar de R', como a gente sempre faz, é o vetor unitário relativo a esse carinha aqui. No processo de integração, esse R' vai varrer toda a superfície da esfera. Então esse vetor R' chapéu vai mudar de ponto para ponto. Tá? Eventualmente eu vou ter que substituí-lo por aquela expressão manjada, né? O R' chapéu é o seno de θ', cosseno de φ', x chapéu, mais seno de θ', blá blá blá. R é o vetor posição do ponto onde eu quero calcular. Agora aqui tem uma diferença crucial em relação a um problema análogo de calcular o campo elétrico de uma esfera carregada superficialmente. É que no caso da esfera carregada superficialmente, de maneira uniforme, qualquer ponto do espaço é equivalente, correto? Porque eu tinha uma simetria absurda ali, total, né? Então eu poderia escolher o ponto como sendo um ponto meio específico no espaço que eu não estaria particularizando muito. Eu poderia, por exemplo, escolher um ponto aqui sobre o eixo Z, como o vetor R. Aqui eu não posso, porque a esfera está girando em relação ao eixo Z. Esse eixo Z é uma direção diferente. Ele é uma direção especial. Então, se eu escolher no eixo Z, eu vou particularizar demais isso. Eu vou fazer uma conta errada. Não vai ser genérica. Eu tenho que escolher um ponto qualquer no espaço mesmo. E aí que a coisa começa a ficar complicada. Por enquanto, como sempre, eu nunca deixo vocês na mão. Depois eu desfaço essa complicação, ou tento. Vamos pegar um R qualquer aqui. Agora, é claro que tem simetria azimutal, certo? Pelo menos isso, né? Tendo simetria azimutal, eu poderia
escolher o R num plano específico, por exemplo, no plano YZ ou no plano XZ para calcular. Nesse plano, ou nesse, né, se o eixo Z for esse aqui. Mas eu vou deixar geral por enquanto. Então vai ser um R chapéu. Esses dois caras são fixos. Esse aqui que varia. Mas eu preciso do R menos R'. É esse, R chapéu, menos esse, R'ão, R' chapéu. Eu preciso do módulo de R menos R'. O módulo de R menos R', cuidado, esses dois vetores não são perpendiculares entre si. Eu tenho que calcular o módulo como manda o figurino, né? Raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo. R'inho, R chapéu, menos R'ão, R' chapéu, escalar dele mesmo. R'inho, R chapéu, menos R'ão, R' chapéu. Raiz disso, desenvolvo, isso vai ficar R com R chapéu dá 1. Então fica R'inho ao quadrado, R'ão com R'ão, que é positivo, R'ão ao quadrado, R' chapéu com R' chapéu dá 1. Agora eu vou ter dois termos iguais, esse com esse e esse com esse. Portanto, 2, R'ão, R'inho, R chapéu, escalar de R' chapéu. E esse cara aqui não é zero, nenhum, nem nada, né? É um cosseno de um ângulo meio chato aí. O R chapéu, o que que é? Vamos escrever em componentes cartesianas. Seno θ, cosseno de φ, x, mais seno θ, seno de φ, y, mais cosseno de θ, z. E o R' chapéu? É a mesma coisa, só que com linha. Se eu fosse particularizar para um ponto específico no espaço, no plano XZ ou no plano YZ, eu poderia fazer esse φ igual a 0 se fosse no plano XZ, ou 90 se fosse no plano YZ. Mas vocês vão ver que isso não vai refrescar muito, não. Então eu teria R, escalar de R'. É isso vezes isso, seno θ, seno de θ'. Cosseno de φ, cosseno de φ'. Mais seno θ, linha, já coloquei em evidência aqui, seno de φ, seno de φ'. Mais cosseno θ, cosseno de θ'. Ainda posso, talvez, usar a fórmula da soma, cosseno da diferença, né, para esse treco lá entre parênteses, e aquilo lá ficaria seno θ, seno de θ'. Isso aí é cosseno de φ' menos φ, ou φ menos φ', tanto faz. Mais cosseno de θ, cosseno de θ'. Agora pensem em pegar aquele trequinho lá, inserir nisso aqui para fazer essa integral. Professor, eu não podia expandir isso não, como a gente fez para a resolução de polos? Pode, isso é um dos métodos. Esse aqui é o método do cálculo direto. Eu deveria ter escrito aqui. Eu vou fazer isso por vários processos. Né? Mesmo que você pegue o φ particularizado, por exemplo, φ igual a 0, esse termo que sobra, esse vai embora, ficaria seno de θ é uma constante, seno de θ', cosseno de φ', mais cosseno de θ', cosseno de φ'. E dá uma integral monstruosa. Então o caminho não é esse. O processo tem que ser outro. Mas a culpa não foi minha, a culpa foi de vocês. Eu perguntei. Onde vocês querem que adote o eixo de referência? O Gabriel, o Wesley, o Lucas também. Não vem tirando o corpo fora, não. Todo mundo falou que devia... porque deixou. Quem cala, consente. Se eu adotar o eixo de uma maneira um pouco diferente, eu vou fazer o seguinte. Creio que não vai dar para terminar hoje, mas eu vou só pelo menos delinear. Aí na aula que vem eu já recomeço do ponto onde eu parei aqui. Parar num ponto adequado. Eu vou adotar a seguinte configuração dos eixos. Ao invés de adotar o eixo Z no eixo de rotação, como sendo o eixo de rotação da esfera, vamos supor que eu queira calcular o campo nesse ponto aqui, já escolhi o ponto. Eu vou adotar o eixo Z para cá, aqui, coincidindo com esse ponto. Ou eu posso pensar no seguinte, eu vou pegar esse sistema de eixo que está aqui e fazer uma rotação até que o novo eixo Z coincida com o R, ok? Mas ainda sobra um grau de liberdade aqui, né? O eixo Z coincide com R, eu posso ainda girar os eixos x e y à minha vontade aqui. Só lembrando que nessa expressão aqui, o θ' que aparece ali é o ângulo entre o eixo z e o vetor positivo. Opa, não, esse não, desculpe. Isso aqui é o θ. Só lembrando que nessa expressão, o θ' é o ângulo entre o eixo z e o vetor r', tá? E o θ é o ângulo entre o eixo z e o vetor r. Olha, eu vou, então, girar o sistema de eixos de tal forma que o eixo novo, Z, coincida com R. E como eu posso escolher girar da maneira que eu quiser, né? O sistema de eixos é meu, eu brinco com ele do jeito que eu quiser, eu vou escolher os eixos novos x' e y', vou chamar de x' e y', de tal forma que o ômega fique no plano, qual plano? ZX, XZ. Então eu só vou escrever a expressão do ômega e na hora que vem a gente continua. Se o ômega fica no plano XZ, eu teria um sistema de eixos assim. O eixo Z, Z', né? Está aqui. O eixo X estaria aqui, eu não vou nem desenhar o eixo Y, porque vai ficar muito chatinho. Mas o meu ômega está aqui no plano XZ. Esse ângulo entre o ômega e o R é o θ.
Só que eu vou chamar esse θ de alfa daqui por diante para não confundir com as variáveis novas, tá? Pode causar uma certa confusão, mas é o θ. Então como é que eu posso escrever o ômega nesse novo sistema de coordenadas? O ômega tem uma componente ao longo do z, que é ômega cosseno θ, uma componente ao longo do x, que é ômega seno θ. Então ômega, vou já escrever como alfa, tá? Seno de alfa, x chapéu, mais ômega cosseno de alfa, y chapéu. Como eu escolhi o r ao longo do eixo, o r vai ser a distância até a origem do sistema, que continua a chamar de r, na direção do novo eixo z chapéu. Qual é a vantagem disso, gente? Olha aqui, ó. O meu elemento de superfície, que é caracterizado pelo vetor r', num ponto qualquer do espaço aqui, o ângulo que ele faz com o eixo z do sistema é o que eu chamo de θ'. E é justamente um ângulo entre o r e r'. Agora o r está fixo aqui nesse eixo, eu posso trabalhar com ele. A expressão fica muito mais simples do que essa aqui, a integral sai fácil. Tá? A gente faz isso na aula que vem.